Prontinho, tá gravando. Então vamos lá. Adiante vim para pedir gole d'água, todo pacífico, no rancho de um solteiro. Esse deu informação de que 10 léguas em volta o povoal ia existindo sem questão. Somente seguimos. Dali antes, a gente tinha passado o Alto Carinhanha. Lá é que o rei diabo pinta a cara de preto. Onde chegados na aproximação do lugar que se cobiçava. Dado dia e meio, descrevendo no rumo que certo achamos logo. Se havia de ter a casa da raça do Hermógenes, lei de que íamos dar lá, madrugada, pegando todos desprevenidos, imovível supetão. Pois o Hermógenes parava longe, em hora recruzando meus antigos rastros. Esses rascos eles não adivinhava. Aí era o meu contrabalanço. Ah, choca mal quem sai do ninho. Quem sai do ninho. Ao que, por isso, não tardamos, não tivessem a primeira notícia da gente. Não se tomou nem um dia de fôlego. A trote e a chouto, vencemos uma grande noite. E demos lá, no luzir d'alva. Abarcamos as condições do lugar, em cerco, entendidos uns com uns, por meio de avisos, que era o canto de acauã e assovio de macaco. Porque sempre eles deviam de ter alguns curimbabas na defesa, capangas e carabinas. Daí, só se esperou o listrar da primeira barra e a ponta da manhã estremecente. Segundo o nosso uso, demos fogo. Digo franco. Feio o acontecido veio narrado. Sei, por via disso mesmo resumo, não gloso. No fim, o senhor me completa. Mas fazia tempo que não se dava combate, e o propor da gente era tebuzana, essas ferocidades assim. A casa da fazenda, aquele reto claro caiado, mas era um casarão acabando o top do morrete, enganando até parecia torta. Varejamos o total a tiro. Aí, e o que gritava, assurradamente? Aqueles que estavam lá eram homens ordinários. Derreteram debaixo do pé do meu exército. O que foi um desbarate? Como que já estavam de asas quebradas, nem provaram resistência. Deles mal ouvi uns tiros. E a gente, nós estouramos para o centro, o surto sugre, destrambelhando na polvorada, feito rodeio de vento. Asaz. Do que fiz? Desisto. Todos não fizeram? Volvido, receei que Diadorim não me aprovasse, mas Diadorim concordou com os fatos em armas em frente. O que se matou estragou. De gente humana e bichos, até boi mansos que lambia orvalhos, até porco magro em beira de chiqueiro. O mal regeu. Deus que de mim tire, Deus que me negocie. A vez. De seguida, tochamos fogo na casa, pelos 15 cantos mortos. Armou incendião, queimou, de uma vez, como um pau de umburana branca. E de lá saímos, quando o fogo rareou, tardezinha. E na manhã que veio, acampou-se em beira d'água, de sossego. A gente trapassava de cansaços e sobra de sono, mas, trazida presa, já em muitos nosso poder estava a merecida que se queria tanto, a mulher legal do Hermógenes. Aquela mulher sabia dureza, riscava. Ela discordava de todo o destino. Assim estava com um vestido preto, surrado, muito desbotado. Caiu o pano preto que tinha enlaçado na cabeça e ela não se importou de ficar descabelada. Deixaram ela sentar. Sentou.
Nunca encurtou a respiração. Devia de ter sido bonita nos festejos da mocidade. Ainda era. Deram a ela de comer, comeu. De beber, bebeu. A curto, respondeu algumas duas ou três coisas, e logo depois de falar, apertava demais a boca fechada, estreitos, finos beiços. Mas falava quase assoviado. Figuro que não mascava fumo nem cachimbava, mas mesmo assim cuspia em roda, mas não passava a sola do pé, por cima, para limpar o chão, como é costume de fazer nessas condições. Adverti que estava descalça, e assim devia de ser fora do uso, de certo por causa da hora e confusão em que tinha sido pega. Se arranjou para ela par de alpegartas. Ela soubesse que não se pertencia com a gente. Aceitou meu olhar, seca, seca, com resignação e inquieto ódio. Pudesse, até com as unhas dos pés, me matava. Enrolou a cara num chale verde, verde muito consolado. Mas eu já estava com ela, com os olhos dela, para minha memória. Magreza, na cara fina de palidez, mas os olhos diferiam de tudo. Eram pretos repentinos e duráveis, escuros secados de toda boa água. E a boca marcava velhos sofrimentos? Para mim, ela nunca teve nome. Não me disse palavra nenhuma e eu nem disse a ela. Tive um receio de vir a gostar dela como fêmea. Meio receei ter um escrúpulo de pena. Certo não temia abrir razão de praga. Muito melhor que ela não carecesse de vir. Ser chefe, às vezes, é isso, que se tem de carregar cobras na sacola sem concessão de se matar. E ela ficava assim, embiocada, sem semblantes, com as mãos abertas de palmas para cima, como se para sempre demonstrar que não escondia armas de navalha, ou porque pedisse esmola a Deus. Lembro dessa mulher como me lembro de meus idos sofrimentos. Essa que fomos buscar na Bahia. É de ver que não esquentamos lugar na redondez, mas viemos contornando, só extorquindo vantagens de dinheiro, mas sem devastar nem matar. Sistema jagunço. E duro capitaneei animado de espírito. O Jalapão me viu, os todos gerais me viram demais. Aqueles distritos que em outros tempos foram do Valentão Volta Grande. Depois, mesmo Goiás, abaixo, a vago, a esse mundo desertos, com gentinha pobrejando. Mas o sertão está movimentante todo o tempo. Salvo que o senhor não vê, é que nem braços de balança para enormes efeitos de leves pesos. Rodeando por terras tão longes, mas eu tinha raiva surda das grandes cidades que há, e eu desconhecia. Raiva porque eu não era delas produzido, e naveguei salais. Tem as telhas e tem as nuvens. Eu podia lá torcer o azul do céu. Por minhas mãos, virei os tigres, mas mesmo virei sendo urutu branco por demais. Somente que me valessem, indas que só em breves e poucos, na ideia do sentir, uns lembrares a substâncias. Os que, por exemplo, os seguintes eram a cantiga de Ciruís, a Bigri, minha mãe, me ralhando, os buritis do Buritis, assim aos cachos, o existir de Adorim, a bizarrice daquele pássaro galante, o manelzinho da croa, a imagem da minha Nossa Senhora da Abadia, muito salvadora, os meninos pequenos, nuzinhos como os anjos não são, atrás das mulheres, mães deles, que iam apanhar água na praia, do rio São Francisco, com brilhas na rodilha, na cabeça, sem tempo para grandes tristeza, e a minha Otacília. No circo fio dessas recordações, acho que eu bateava outra espécie de bondade. Devo que devia também de ter querido outra vez os carinhos da moça Nhorinha nessas ocasiões.
Por que será que aí eu não formei a clareza disso de a propósito? Por lá, adiante, na vastança, era rumo de onde ela agora morava. Isso sim, andadamente. Mas não conheci e demos volta. Tempos escurecidos. O que meus olhos não estão vendo hoje pode ser o que eu vou ter que sofrer no dia depois da manhã. Ou que inventei enquanto isso se vinha por pobres lugares. Aos poucos eu estive amaestrando os catrumanos. O senhor está lembrado deles, ensinando aqueles catrumanos para as coisas de armas do que houvesse de pior. Eles já prometiam puxo, e burro só não gosta é de principiar viagens. Aprovei de ver o Teofrásio, principal deles, apontando em homem malandro inocente, com a velha garrucha que era a dele, com os 2 canos encavalados. Mas que atirasse não consenti. Zé Bebelo havia de admitir isso, de se fazer excessos? Ali, quem se lembrava de Zé Bebelo eram minhas horas de muita inteligência. Assim, ele ainda vivesse, certo havia de ter algum dia notícia de que eu estava executando, que a gente trazia a mulher com ela agarrada em mãos, se ia necessitar o Hermógenes a dar combate. Passo. Posso ler. Tá joia. Essa mulher, conforme vinha, num definitivo mau silêncio, a cara desaparecida pelo chale verde, escanchada em seu cavalo. Tinham dado a ela um chapéu de palha de uricuri, por se tapar do forte sol baiano. A mais, dela não se ouviu queixa ou reclamação, nem mesmo palavra. O que eu desentendia nela era aquela suave calma, tão feroz, que seria ferrada em esperar. Essa capacidade, se o ódio só era que dava a ela certeza de si, o ódio então era bom, na razão desse sentido, que às vezes é feito uma esperança já completada. Deus que dele me livrasse. Mas um homem em quem o catrumano Teofrásio, com sua garrucha antiquíssima, apontou, era um velho. Desse eu digo, salvei a vida. Socorrido assim, pelo fato de eu não conseguir conhecer a intenção da existência dele, sua razão de consciência. Ele morava numa burgueia, em choça muito de solidão, entre as touças de sempre viva serrã e luxo das folhagens de palmeira pindoba. Eu, com outros, tinha subido no tope do morro, que era de espalha-ventos. De lá do alto, a mente minha era poder verificar muitos horizontes. E, mire e veja, em 15 léguas para uma banda, era o São Josézinho da Serra, terra florescida, onde agora estava assistindo Nhorinhá, a filha de Ana dos Uza. Assunto que, na ocasião, meu espírito me negou, digo dito. Além, além. Dela, eu ainda não tinha podido receber a carta enviada. Para mim, era só uma saudade a se guardar. Hoje é que penso. Nhorinhá, Namorã, que recebia todos, ficava lá. Era bonita, era que era clara, com os olhos tão dela mesma. E os homens, porfiados, gostavam de gozar com essa melhora de inocência. Então, se ela não tinha valia, como é que era de tantos homens? Mas no vir de cima desse morro, do Tebá, quero dizer, Morro dos Ofícios, redescendo, demos com o velho, na porta da choupã dele mesmo, homem no sistema de quase doido, que falava no tempo do bom imperador, baiano, barba de piaçaba, goiano, baiano. O pobre que não tinha as 3 espigas de milho em seu paiol, meio sarará, a barba de capinzal sujo, e os cabelos dele eram uma ventania. Perguntei uma coisa que ele não caprichou de entender, e o catrumano Teofrásio, que já queria se mostrar jagunço decisivo, o catrumano Teofrásio bramou, abocou a garruchona em seus peitos dele, mas que não deu tujo,
Esse era o velho da paciência. Paciência de velho tem muito valor. Comigo conversou, contudo que, em tão dilatado viver, ele tinha aprendido. Deus Pai, como aquele homem, sabia todas as coisas práticas da labuta, da lavoura e do mato, de tanto tudo, mas agora que tanto se aforrava de saber, o derrengue da velhice tirava dele toda a possança de trabalhar. E mesmo o que tinha aprendido ficava fora dos costumes de usos, velhinho que apertava muitos olhos. Seria velhacal? Não fio. E isto que retrato é devido à estúdia opinião que divulgou em mim esse velho homem, que, por armas de sua personalidade, só possuía ali era uma faquinha e um facão cego, e uma cala-boca, porrete esse que, em parte ocado e recheio de chumbo, por valer até para a morte. E ele mancava estragado, portanto que a metade do pé esquerdo faltava, cortado, produção por picada de cobra, urutu geladora, se supõe. Animado comigo, enfim me pediu um punhado de sal grande e regular, e aceitou um naco de carne de sol, porque no comer de comum ele aproveitava era qualquer galango, sinimbu ou gambás, que, jogando nele certeiramente o cala-boca, sempre conseguia de caçar. Me chamou de chefão cangaceiro. Acabando que, para me render benefício de agradecimento, ele me indicou, muito conselhante, que num certo resto de tapera, de fazenda, sabia seguro de um dinheirão enterrado fundo, quantidade desproposital. Eu fosse lá, ele disse, eu escavasse tal fortuna, que merecida para meus companheiros e para mim. Aonde? Rumo? Indaguei com prazer. Ele piscou para o mato. Por lá, 35 léguas, num riacho das almas, Toleima. Eu ia navegar assim para colar, passar matos, furar a caatinga por batoqueiras, por louvar loucura alheia. Minha guerra nem não me dava tempo. E mesmo se ele sabia, sim, e verdade fosse, por que era que não ia, muito pessoalmente, cavacar ouro para si? Derri dele, brando. Por que é que se dá conselho aos outros? Galinhas gostam de poeira de areia, suas asas, e o velho homem cujo. Ele entendia de meus dissabores, eu mesmo era de empréstimo. Demos o demo e possuía era meu caminho, nos peitos de meu cavalo. Ciruís, aleluia só. E o velho, no esquipático do olhar, de olhar e ser, qualquer coisa em mim ele duvidava dela. Mas que é que era? Que é que era? Eu carecia de indagar. E, mesmo porque a chefe não convém deixar os outros repararem que ele está ansiando preocupação incerta, tive de indagar leixo, remediando com gracejo diversificado. Mano velho, tu é nado aqui. Ou de onde? Acho mesmo assim que o sertão é bom? Acha mesmo assim que o sertão é bom? Deste água que ele me respondeu, e respondeu bem, e digo ao senhor, sertão não é malino nem caridoso, nano ou nano, mano ou mano, desculpe, mano ou amano, ele tira ou dá, ou agrada ou amarga, ao senhor conforme o senhor mesmo. Respondeu com insensatez, há de ir me ferir, portanto, jacaré já, respondeu apontando com o dedo para o meu peito. Desgostou de meu debique? Dele o dito eu não decifrava, sertanejo sem remanso. Mas desabandonamos aquilo às pressas, porque o velho assoava o nariz com todos os dedos de uma mão, em modo que me deu nojo. Descemos flauteando o resto do morro. Quando chegamos cá no campo, as ramas d'árvores já iam pegando o pó da noite. Ermo meu, do que hoje sei, tiro passadas valias, e fome de bacural é noitezinha, porque o tesouro do velho era a minha razão. Tivesse querido ir lá ver, nesse riacho das almas, em 35 léguas. E o caminho passava pelo São Josézinho da Serra, onde assistia em Orinhá, lugarejo de todos. Segunda vez que em Orinhá, sabível sei,
Então minha vida virava por entre outros morros, seguindo para diverso desemboque. Sinto que sei. Eu havia de me casar feliz com Nhorinhá, como o belo do azul, vira quem dê. Maiores vezes ainda fico pensando, em certo momento, se o caminho demudasse. Se o que aconteceu não tivesse acontecido, como havia de ter sido assim? Memórias que não me dão fundamento. O passado é ossos em redor de ninho de coruja. E, do que digo, o senhor não me malcreia, que eu estou bem casado de matrimônio, amizade de afeto por minha bondosa mulher, em mim é ouro toqueado. Mas se eu tivesse permanecido no São Josézinho e deixado por feliz a chefia em que eu era o urutu branco, quantas coisas terríveis o vento das nuvens havia de desmanchar para não sucederem. Possível o que é, possível o que foi. O sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde e acena. Mas o sertão, de repente, se estremece debaixo da gente. E mesmo possível o que não foi. O senhor talvez não acha, mas e o que eu estava dizendo, mas mesmo pensando em orinhar por causa? Dói sempre na gente, alguma vez, todo o amor achável, que algum dia se desprezou. Mas, como já alguns que se era, a gente rompeu adiante com bons cavalos novos para retrô, sobre os gerais planos de areia, cheios de nada, sobre o pardo, nas areias que morreram, sem serras de quebra-vento. Com a campina roxa brandamente, vagarosa por onde fomos, tocamos, querendo poente e tateando tudo, chapada sem lugar de fim. Só os punhados daquele capim de lá, com sua magra dureza. O para bem valer era que agora, quando alguém com o nosso brabo cortejo deparava, seriam gente já distante, desconhecida dela, e que não diziam mais: aquela é a dona de um senhor Hermógenes que estão remetendo para as enxovias. Essa mesma não dava trabalhos, a mulher ocultada no chale verde, como dizer, a mulher sem resgate, isto é dizer, que ia para a morte de outro homem, assina a sorte. Eu era receio de que ela adoecesse. Dei-as todas ordens de bom tratamento. Tanto a tanto, decidi disposto que não se entrasse com bruteza nos povoados, nem se amolasse ninguém, sem razoável necessidade. Também pelo que aquilo não me dava glória, e eu ia para um grande fim. Até estive nervoso. Passo. Desde as frondeúbas, nascidas em extraordinárias quantidades, e os montes de areia quase alvos, com as seriemas por cima perpassando, e o mais, tudo eu tinha avistado. Que vi córrego que corta e salga, e come coco de ouricuri. Desordens não me tentavam, o assaltar e o rixar. Agora, para essas e outras jagunçagens, assim mesmo como para pautear à toa de abocabaque, eu não tinha interesse de tempo. Não por moleza ou falta de hombridade. Ah, não. Tanto em que durou minha chefia, e acho mesmo que de dantes eu aguentei tudo o que é cão e leão. Corrige, digo. Só o frio é que mal tolerei. Quando geava, dormi deveras estreito entre diversas fogueiras. O frio desdiz com jagunço. A gente indo, ali mesmo nos altos tabuleiros, enchemos surrões com talos de canela de ema, boa acendedora de fogo. A canela de ema de qualidade, crescida mais de metro acertante. Depois da madrugada, de guardado eu bebi um chá de jurema, me restabelecesse todos os ânimos. Daí diante, melhor, fui desamainando a friagem das madrugadas. E já fazia tempo que eu não passava navalha na cara, contrário de Diadorim. Minha barba luzia grande e preta, conferindo com os peitos. Isto eu mesmo podia fácil ver, mirando na folha d'água, quando meu cavalo ciruí se debruçava para beber em qualquer riachinho da largura de 2 braças. Histórias. Consabido que meus homens, por sincera precisão de mulher, armavam querer de trazer umas delas, pegadas pelas beiras de estradas que vinham com lelê disso.
o que eu, enérgico, debelei e reprovei. Não se estava ainda em ponto para esse desmazelo de bem passar, pelo mal de que essas mulheres não davam para ser ao menos uma para cada um. E por via de jus dessas condições, a companhia delas podia estragar a lei do viver da gente, com arrelias de vuvu e rusgas. O que ajuntávamos, trazendo, era cada bom cavalo que se pegasse. E tocamos conosco 50 e tantas reses, de gado baiano à toa. Por campos gramados, quando havendo, isso ia mais sem estorvo, em conformes. Depois piorou, mas outras coisas melhoraram. O Senhor tenha na ordem seu quinhão de boa alegria, que até o sertão ermo satisfaz. Digo mesmo de meu expor falante de mulheres. Quando se viaja varado avante, sentado no quente, acaba o coxim da sela fala de amores. E eu surgia em sossego assim, passo com passo, o chapadão tão alargante. Lá o ar é repousos. Os Hermógenes andavam por bem longe, e nunca que pelotão de soldados havia de ali vir, por cima de nossas batidas. Sossego traz desejos. Eu não lerdeava, mas queria festa simples, achar um arraial bom, em feira de gado. Queria ouvir uma bela viola de queluz e o sapateado de pés dançando. Mas, por lei, eu carecia de nudezes de mulher. Nesses dias, moderei minha inclinação. Baixei ordens severianas, que todos pudessem se divertir saudavelmente com as mulheres bem dispostas, não deixando no vai vigário. Mas não obrassem brutalidades com os pais e irmãos e maridos delas, consoante que eles ficassem cordatos. Estatuto meu era esse. Por que destruir vida à toa, de homem, são trabalhador? Zé Bebelo não teria outro reger. E vejo, pergunto, de onde era que estava então o demo perseguição? Devo redizer, eu queria delícias de mulher, isto para embelezar horas de vida. Mas eu escolhia luxo de corpo e cara festiva. O que via com desprezo era a moça toda donzela, leiga do São Gonçalo do Amarante, e mulher feiosa, muito mãe de família. Essas, as bisonhas, eu repelia. Mas daí, então, me deram notícia do verde alecrim. Joguei de galope, torei o cavalo para lá. Guia era um exato rapaz, vaqueiro goiano do Uruú. Esse me discriminou. O verde alecrim formava somente um povoado, 7 casas por entre os pés de piteiras, beirando um claro riozinho. Meia dúzia de cafuas coitadas, sapé e taipa de sebe. Mas tinha uma casa grande, com alpendre, as vidraças de janelas de malacacheta, casa caiada e de telhas, de verdade. Essa era das mulheres damas, que eram 2 raparigas bonitas, que mandavam no lugar, ainda que os moradores restantes fossem santas famílias legais, com suas honestidades. Cheguei e logo achei que lugar tal devia era de ter nome de paraíso. Antes, primeiro, pensei em todos, para o justo quinhão, porque eu era chefe. Reparti o pessoal em grupos, determinando que saíssem indo adiante, com via por trechos remarcados, pois mesmo a poucas léguas de lá onde eles iam achar, por um exemplo, 2 arraiais, o Adroado e o São Pedro, e até o Barro Branco, que era um vilório. Entanto que de Adorim, conforme conveniente, enviei também expresso, ele comandasse os guias tonteadores. Tudo pronto, vim, acompanhado só com uma guarda de 10 homens. O que eu não disse, que o verde alecrim ficava em aprazível fundo, no centro de uma serra enrodilhada. De um alto, se via de uma olhada e olhar. Esporeei, desci de batida. Aí cheguei bem de mão. Meus homens, deixei que fossem para as casas domésticas conversar, casadas e suas crias. Eu apiei na das 2. Escolhi assim. Bom, quando há leal, é amor de militriz.
Essas entendem de tudo, práticas da bela vida, que guardam prazer e alegria para o passante. E gostar exato das pessoas, a gente só gosta mesmo, puro, é sem se conhecer demais socialmente. Eu chegasse de noite e elas estavam com casa alumiada para me admitir. Como que o amor geral conservava a mocidade, digo, de Inhorinhá, casada com muitos, e que sempre amanheceu flor. E isto a torto, digo, porque as duas não se comparavam com Inhorinhá, não davam nem para lavar os pés dela. Passo. Posso pegar? Pode? Bom, vamos lá. Mas que, porém, beleza elas também... Tá bem baixinho, Francis. Para vocês também tá? Ah, Tá bem baixo mesmo. Para aumentar o som aqui. Estamos te ouvindo muito baixinho, bem baixinho Tá mesmo. muito baixo, E agora muito baixo. continua muito baixo? Continua Sim. muito baixo? Sim. Então, vou passar a palavra para outra pessoa. Tá bom. Então, onde você parou, Pamela? Agora eu Mas perdi. que, porém, beleza elas também não faltava. A 377, Ed. Mas que, porém, Tá. Mas que, porém, beleza a elas também não faltava. Isto sim, uma Mariana da Luz, era morena, só uma oitava de canela, os cabelos enormes, pretos, como por si a grossura de um bicho. Quase tapavam o rosto dela mesma, aquela nhazinha moura. Mas a boquinha era gomo, ponguda e tão carnuda vermelha se demonstrava. Ela sorria para cima e tinha o queixo fino e afinado, e os olhos água-mel, com verdolências, que me esqueciam em Goiás. Ela tinha muito traquejo. Logo me envotou. Não era Sigilgaita simples. A outra, Hortência, meã muito dindinha, era a Geala, com nome assim, porque o corpo dela era tão branquinho, formoso, como frio para de madrugada se abraçar. Ela, até no recenso dos sovacos, e o fio do lombo, vestidos curvos de riacho serrano, desabusava. Comprimento exato dele, assim o senhor medir nunca conseguia. No meio delas duas, juntamente, eu descobri que até mesmo meu corpo tinha duros e macios. Aí eu era jacaré, fui, seja o que sei. No meio daquela noite, andei com fome, não quis cachaça. Me descansei, comi uma coalhada muito fria, comi bolo com cidrão, bebi bom café, adoçado com açúcar de primeira, branco igual, porque as duas minhas damas eram ricas, dizer, deviam de ter muito dinheiro de prata aforrado. Por lá, na casa delas, era ponto de pernoite de lavradores de posses, feito estalagem, com altas pagas. Mas as duas mesmas provinham de muito boas famílias. A Ageala Hortência era filha de grande fazendeiro parananista, falecido. Eram donas de terras, possuíam aquelas roças de milho e feijão nas vertentes da serra, nos dependurados. Ali mesmo, no Verde Alecrim. Delas era toda a terra plantável. Por isso, os moradores e suas famílias serviam a elas, com muita harmonia de ser e todos os préstimos obsequiando e respeitando, conforme eu mesmo achei bem, um sistema que em toda a parte devia de sempre se usar. Como se deu que, enquanto se bebia o café, escutamos uma tosse da banda de fora, e era do homem que eu tinha deixado de vigia, o qual tinha acontecido de ser o Felisberto, o que, por ter uma bala de cobre introduzida na cabeça, vez em quando todo verdeava verdejante, como já foi dito. E então elas duas pensaram em se mandar
o Felisberto entrar para provar do café também, dando que não é justo ficar um desconfortado no sereno, enquanto os outros se acontecem. Sendo as duas, o senhor vê pessoas muito bondosas. Assenti boamente nisso, em que elas estavam com a razão. Só que, pelo respeito, eu sendo chefe, não ia poder deixar o Felisberto me avistar assim, perfeito decomposto nu, como eu estava. Maria da Luz aí trouxe uma roupagem velha dela, que era para eu amarrar na cintura, tapando as partes. Experimentei. Daí entendi o desplante e brabeei. Com um repelão arredei a mulher e desatei aquilo. Joguei longe. Tornei a vestir minhas roupas. Botei até jaleco. Elas melhor me riam. Eu era algum saranga? Eu podia dar bofetadas, não fosse a só beleza e a denguice delas. E a estroina alegria mesma, que meio me encantava. O Felisberto entrou, saudou, comeu e bebeu. Naquela ocasião, ele estava passando bem normal. Só assim, ao silenciosamente. Entendo que mais fosse para o galhardo que para o sem graça. Rapaz desses de que as mulheres se arregalam. Em ver, seria mais moço do que eu, mais calmo. Não quisesse ardores com damas, quisesse os poucos recantos para devagar se resignar. Não cobiçou a qual ou agrados, nem na hora reparei que a Maria da Luz com ele se olhasse. Só bem o que ela refletiu, quando Felisberto, comido e bebido, tornou a sair. Ela me disse que se eu, no caso dúvida, não pusesse. O Felisberto podia com ela se introduzir no outro cômodo, por variação de umas 2 horas, constante que nesse breve prazo eu ainda restava felizardo com a ageala Hortência. Danado, eu disse que não. E ela, tu achou a gente casual aqui, no afrutado. Tu veio e vai, fortunosamente. Tu não repartindo, tu tem? Assim ela me modificou. A doidivã era uma afiançada mulher. No sertão tem de tudo. E eu tinha falado meu não. Era mais somente porque não se pode falhar na regra, de só se pandegar com sentinela posta. Eu era o chefe. O Felisberto era sentinela. Aquela casa de lugar, as delícias que estavam, eu melhores neste mundo não achasse, pensei. Eu quisesse reinar lá, pelos meus prazeres. O senhor sabe, eu chefe, o outro sentinela. Esse Felisberto, pelo jeito, ia viver tão escasso tempo. Podia bem que nem fizesse mais conta do ofício. Sendo o mais que pensei, eu, sentinela, o senhor sabe. Ah, ainda que no nocivo desses andares, eu conseguia meditar minha mente. Ah, eu não tive os chifres chavelhos, nem os pés de cabra. Ali, pelos meus prazeres, eu quisesse me reinar. Descambava para fecho de termo. A morte estava com esse Felisberto, coitado desgraçado. A coisa estranha que uma bala de arma tinha entrado nos centros da cabeça mesma dele, recessos da ideia dele. De lá, de vezes em vezes, perturbava com excessos. Daí um dia, em curto, era a morte fatal. Agora, podia bem ser que ele quisesse largar de mão de ser jagunço? Aquele fato daquela bala entrada depositada dentro de e que não se podia tirar de nenhum jeito, nem não matava de uma vez, mas não perdoava na data, me enticava. Aquele homem, mesmo com a valia e bizarria dele, eu pudesse querer mais no meu bando? As 2 mulheres, belezas assim, dando delícias, bilistrocas. Outra ideia eu tive, só eu sei, eu sentinela.
Só não posso dar uma descrição ao senhor do estado que eu pensei, achei. Só sei em bases. Amanheceu claro, mas Maria da Luz não era Logrã. Isso conheci, no ver como ela olhou para o Felisberto com modos mimosos. Quem sabe ele havia de gostar de ficar para sempre permanecido ali? Perguntei. O Felisberto se riu, tão incerto e feliz, que eu logo vi que tinha justo pensado. E elas demais. Deixa o moço que nós prometemos. Tomamos bom cuidado nele, e tudo, regalado sustento, que de nada ele há de nunca sentir falta. Tanto elas disseram que tudo transformavam, mulheres, e o Felisberto ia permanecer aciso, arrecadado na sujeição desses deleites. Podia ter um remédio de fim de vida melhor? Em tal, abracei o companheiro e abracei as duas, dando para sempre a minha despedida e fazendo mostra de falar de farto. Mulheres sagazes, até mesmo que nas horas vagas, no lambarar, as duas viviam amigadas, uma com a outra, se soube. O que, quando eu já ia saindo, acharam de me dizer? Isto. Mas você já vai mesmo, nego? Visita de médico? Como não pude sofrear meu rir? Reuni meus homens. Abalei de lá. Bem que eu sentia, eu exalava uma certa inveja do Felisberto. Mas aí eu estimei o Felisberto como se ele fosse um meu irmão. Como o céu há com esplendor, e aqui beleza de mulher, que é sede. Deus que abençoe muito aquelas duas. Após me ia, e elas ficavam as flores naquele povoadozinho, como se para mim ficassem na beira de um mar. Ah, eu sentinela, o senhor sabe. Assim, eu queria me esquecer de tudo, terminada aquela folga, o dever de minha hombridade. Aí mais, quando tornei a rever de Adorim, constante vi que andava à minha espera com os companheiros, num papuã, matando perdizes. E encaminhei para Diadorim com a meia dúvida. Eu não tinha a razão? Porque Diadorim já sabia de tudo. Como sabia? Ah, o que era meu logo perdi o encoberto para ele, real no amor. Riobaldo, você vadiou com as do verde alecrim. Você está comprazido? Ele, de franca frente, me perguntou. Eutibes, corri mão por meu peito, mas admirei que Diadorim não estivesse geriza. Mesmo ele ao leve se riu, e o modo era de malina satisfação. Você já está desistido dela? Enfim, ele indagou. Hein? Hein? Dela quem? Dela? Tu significa essas velhacas palavras. Eu só fiz que respondi redatado. Mediante porque, aí logo entendi no instante. E ele cerrou a conversa, porque eu entendi que a referida era Otacília, minha noiva Otacília, tão distante. O belo branco rosto dela aos poucos formava a nata dos escuros. Tudo isto, para o senhor, meu senhor, não faz razão, nem adianta, mas eu estou repetindo muito humildamente, vivendo o que me faltava. Tão michas coisas, eu sei. Morreu a lua? Mas eu sou do sentido irreperdido, sou do deslembrado, como vago voo, e muitos fatos miúdos aconteceram. Conforme foi, eu conto, o senhor me põe a ponto. E são 7:55. É, gente.
Ah, e agora que eu estou vendo aqui no chat, Francis, eu fui no embalo aqui, agora que eu vi que você mudou de dispositivo. Ah, Tranquilo, tranquilo, imagina. Por favor. hum. Mas enfim, hoje para mim ficou a felicidade do Riobaldo, né? Mas muito interessante, né? Tá lendo assim o respeito, né? Que ele traz, né? Assim, né? Esse cuidado, né? Um cuidado, acho que essa é a palavra, né? Esse cuidado, assim, né? Achei bem bacana. E quase morri de rir agora, né? Com a Diadorim esperando na porta, né? Você já esqueceu ela? Ela É, quem? Ai, ai. né? E é interessante, porque a hora que eu li, eu estava pensando, né? Porque é isso, né? Tipo, ó, porque enquanto ele fica ligado na Otacília, de certo modo está guardado, né? Para Diadorim, né? Aham. É muito bom. O que mais, gente? Eu Não, tem gostei uma da hora. expressão tanto tudo. Eu vou aderir ao meu vocabulário, falar tanto tudo. E o nome, né, da Ageala, acho que é a única pessoa que eu conheço chamada Ageala. Uhum. A Giala Uma, Hortência. oi, Não, pode uma falar, frase Jane. uma frase que eu achei bem interessante e que é uma grande verdade, né? Como muitas frases que tem no livro, né? São coisas assim que vão de encontro, né? À realidade, às coisas que a gente vive e por aí vai. E hoje eu vi um choca mal quem sai do ninho. É uma grande verdade, Muito né? legal, Saiu muito do legal. ninho, saiu do ninho, acabou. Sim. Eu achei também interessante essa frase assim, ó, e já fazia tempo que eu não passava navalha na cara, contrário de Adorim. Hum. Sim, muito interessante. Nessas horas, que nessa isso aí da navalha, né? Eu fico imaginando, assim, as pessoas... Porque hoje, né? É difícil quem não conheça a história, né? Do Grande Sertão Veredas, não, né? A gente já lê com spoiler já, né? Mas eu fico imaginando quem lia o livro, né? Sem saber a história, né? Nossa, Então, ele dá nossa. umas, né? Ele dá umas, né? Ele joga umas coisas assim, né? Aham. É bem interessante. E principalmente a pessoa que não sabe o final, né? Então, Deve ser muito. é surpreendente mesmo, né? É. Acontece uma coisa que comigo que eu não sei se acontece com vocês também. Mesmo a gente conhecendo a história, né, já tendo talvez assistido o filme, como eu já assisti, série, e a Uhum. gente sabe, né, como se diz no senso comum, de có e salteado, né, tudo respeito. Mas na hora que a gente está lendo, na hora que eu estou lendo, por exemplo, eu bloqueio, Uhum. eu bloqueio esse conhecimento, né? Sim. E aí entrego aquele momento, né, daquelas páginas daquela leitura. Não É, sei se eu falo com vocês, mas eu procuro fazer isso. Às vezes acontece até automaticamente. Eu dou é, aquela bloqueada. Eu faço de conta que eu não sei é, de nada, né? sim. Fica mais gostoso. Fica mais É. gostoso. Não, acho que se você for reler também, você vai perceber coisas e coisas, né? Que Uhum. você não. Né? E ler devagarzinho, que é muito interessante. Cada releitura é um achado, né? É.
Mas é... E descobre mais coisas, né? Vai descobrindo coisas. Mas como que eu não vi isso? Como que eu não prestei atenção nesse detalhe? E por aí vai. Igual fotografia, né? Igual foto também. Sim. A Francis ia falar alguma coisa, Francis? Não, é que eu acho assim que eu vou terminar a leitura entre a gente e eu tenho tanta vontade de recomeçar para preencher qualquer quantidade de lacunas, sabe? Verdade. Desde vocábulos, coisas da história, relações entre personagens, por que aconteceu isso, por que deixou de acontecer aquilo, que afinal Reobaldo está fazendo algo muito interessante, ele está relembrando para um interlocutor algo que ele viveu, né? Teoricamente, ele não está no presente da história, é uma espécie de imenso flashback, né? De uma situação de vida, né? Isso. Então, aliás, eu já fiz isso muitas vezes. Peguei um livro que achava difícil, cheguei no final e falei, bom, isso foi a introdução, agora vamos entrar em águas profundas, né? E aí pego de novo e começo, né? Porque realmente são muitos detalhes, né? E vou aproveitar aqui para, assim, não parece algo muito representativo, mas tem algumas estratégias de Guimarães que eu acho muito bonitas, né? Aqui, por exemplo, saiu Madrugando Madrugada, e mais na frente ele diz algo assim como todo verdeava verdejante. Então, parece que é como se fosse quase até uma marca dele, né? Que a gente encontra ao longo do livro. A gente, assim, de repente não observa que é propriamente uma estratégia, né? Fora o fato de que tem tanto verde no livro e o fato de que algo se chame o verde alecrim, eu achei super poético, super lindo. Então, vou ficar com esses pequenos detalhes hoje. Sim. Muito bom. Tá no mudo, Jorge. Que eu acho interessante também que o Grande Sertão não foi escrito lá onde ele morava, no sertão de Minas, bem depois que ele há muito tempo não ia para o sertão e tudo ficou na memória dele, né? Ele fotografou tudo e depois, cara, isso aí eu acho impressionante, essa memória fotográfica dele, né? Impressionante. Mas eu acho que tem muita imaginação também, né? Eu acho que isso que é o bacana. Não é simplesmente uma narração daquilo que ele passou por lá e viu, percebeu. E até das próprias anotações que ele fez. Eu acho que o grande... eu acho que o mais extraordinário desse livro é justamente a imaginação. Quer dizer, o que ele dali começa a criar, a imaginar. Eu acho que isso que é bonito. É isso mesmo. Muito bonito. É essa mistura que ele faz e que fica único, né? Que é ele, é Guimarães Rosa. Né? Então é demais da conta. Mas é isso. O que mais, gente? Algo mais? Não? Eu só achei interessante isso que a Jane falou, né? De bloquear. De vez em quando vem, assim, uns Tony Ramos, umas Bruna Lombardi aqui, assim, e fala, sai. Eu não vi. É isso mesmo, rapaz. Olha só, desde a primeira leitura, a primeira página da leitura, que eu só leio pensando em Tony Ramos. Eu vejo Reobaldo Tony Ramos. Eu estou com medo de ficar apaixonada por Reobaldo. Pois é. Estamos na minha frente. E aquela menina, e Bruna Lombardi. Gente, estou na minha frente. Pode uma coisa. Pois é. Ai. Mas é isso, gente. Então tá bom. Então, quarta-feira estamos de volta aí. Tá bom?
Então tá. Beijo. Então, um beijo para vocês. Tchau, Boa boa noite. noite. Um abraço. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.